fala de sermos ensinados pelo Espírito, fala de sermos guiados pelo Espírito, adorar no Espírito, amar no Espírito. Então todas essas coisas são muito interessantes, são muito importantes, mas todas elas têm um ponto comum, em comum. Esse ponto em comum é Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Agora, é muito interessante porque o tema que nós estamos tratando é o tema justamente de andar no Espírito, viver no Espírito. E quando nós pensamos em termos de andar no Espírito, lembra que para andar você geralmente procura percorrer um caminho. Então eu voltei pensando um pouquinho a respeito da pessoa de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu acho muito bonito, só que com a mente assim meio de ciência que a gente tem, se ele fala que ele é o caminho, a primeira pergunta que vem à mente é: que tipo de caminho é esse? E esse caminho me leva de onde para onde, afinal de contas? Porque é muito bonito quando nós chegamos e ouvimos assim: ah, Cristo é o caminho. E Ele é. Mas que tipo de caminho? E Ele me leva de onde até para onde? Eu estive pensando, indo atrás a respeito disso, e eu lá com os meus botões, pensando, refletindo, e eu acho que a melhor ilustração, daí a ideia da parábola, do que seria esse andar, e o que seria o caminho, seria justamente a ideia de uma ponte. Andar no Espírito é a ideia de uma ponte. Cristo não é proposto como uma estrada, muitas vezes, mas eu creio que Ele é uma ponte. Uma ponte, praticamente, é o que conecta duas coisas. Se nós estamos numa extremidade, existe alguma coisa numa outra extremidade. Então, pensando a respeito de tudo isso, a ideia principal do andar no Espírito seria praticamente essa: pensar numa ponte. Estamos indo de um lugar para outro, por um meio. O que me impressionou a respeito disso foi pensar que esse andar no Espírito está relacionado com uma ideia específica dessa conexão. A pergunta é: o que Jesus, sendo como uma ponte, conecta? Bom, primeiro, nós percebemos que Ele conecta o homem a Deus. O segundo, Ele conecta a terra ao céu. Agora, eu acho interessante porque uma ponte, de uma forma específica, ela nos dá, ou ela conecta duas coisas que normalmente não estão conectadas. Se você quiser sair de um lugar e ir para outro e não tiver uma ponte ali no meio, dependendo de onde é, não tem como chegar do outro lado. Por exemplo, olha que vista bonita que nós temos. Você fala: é tão simples, construir uma ponte ali? Construir uma ponte. Construir uma ponte porque tem tudo isso embaixo dela. Então haveria necessidade de uma ponte, caso contrário você não chegaria do outro lado. Precisamos de uma ponte. Cristo é essa ponte. A conexão entre eu e Deus. Dentro desse contexto de usar a ideia de uma ponte, o que eu gostaria de procurar é tentar, por alguns minutos, conversarmos sobre essa questão. O andar no Espírito, portanto, implica em eu estar andando na ponte. Então, deixa eu tentar colocar os detalhes dessa parábola para que a gente não venhamos a nos perder no decorrer dela. A ponte é uma ponte muito simples. A ponte é Cristo. Ele é a ponte. Ele é o que está conectando os dois lados. Sem isso, não é possível. Tanto é que Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele conecta as duas extremidades. Sem Ele, é impossível. Então, outro detalhe que é importante a respeito disso é que Cristo, Ele é a única ponte. Não existem outras pontes. Ele é a única. E para você sair daqui e chegar nesse destino final, somente Cristo pode fazer isso. Eu acho interessante porque dentro da área de ciências, uma das coisas que sempre chamou muito a minha atenção é o pessoal que pega naquela famosa matéria de física e acha que qualquer equação serve. Decorou, a equação funciona. Às vezes você muda um pedacinho do problema, o pessoal vai sequinho para fazer
usar aquela equação, agora não é mais a equação, não é mais aquela. Então o pessoal decora, passa lá, S igual a S0 mais V0T mais o meio dt ao quadrado, ótimo. De repente, se você não coloca o T no meio, pronto, acabou a festa do pessoal. E agora, o que eu uso? Tem uma outra equação que a gente usa, velocidade e espaço sem o tempo. Daí o pessoal já fica meio preocupado, falando, mas isso aqui não estava. O que eu estou querendo dizer é que, quando nós temos a oportunidade de conhecer o caminho, você sabe como trabalhar as coisas dentro do caminho. Cristo, na sua ideia principal, em ter nos trazido ao conhecimento e à vida, o alvo principal é que nós pudéssemos hoje viver de uma maneira que agrada a Deus e que agrada de forma direta o coração e aqueles propósitos que Deus colocou na nossa vida. Num certo sentido, Deus nos traz para sermos tudo aquilo que Ele nos criou para ser. Eu fico pensando porque muita gente vive embaixo da ponte. E Cristo nos chama para viver na ponte. Uma ponte, principalmente, ela nos mostra de onde nós viemos e ela nos mostra também para onde estamos indo. E quando nós observamos um pouquinho, nós temos uma ideia da estrutura aonde nós estamos. Eu fico pensando dentro dessa questão do andar no Espírito e andar nessa ponte. O andar no Espírito, nós podemos ter uma perspectiva correta. De onde nós viemos? Lá do Império das Trevas. Para onde nós estamos indo? Para o reino do Filho do seu amor. E como funciona toda essa estrutura? Toda essa estrutura dessa ponte funciona pela graça do Senhor Deus. Agora, o que mais me chama a atenção quando eu penso a respeito dessas coisas é que, normalmente, quando você tem a oportunidade de estar numa ponte, você ganha uma perspectiva totalmente do contexto. Não sei quantos de vocês já tiveram numa dessas pontes meio grandes que tem por aí. Você para lá em cima e você olha, vê ou um rio lá embaixo, ou vê alguma coisa diferente. É uma estrutura, é uma questão totalmente nova. Realmente, podermos olhar as coisas de uma outra perspectiva faz parte do andar no Espírito. Hoje eu queria apenas dar essa introdução, que é a ideia de ganharmos uma perspectiva correta por estarmos na estrutura correta. O Senhor Deus, quando nos chama para andarmos no Espírito, Ele nos coloca na estrutura correta. Agora eu tenho condição de ver as coisas como elas na verdade são. Por exemplo, se eu pudesse colocá-lo na ponte e olharmos a ponte como um todo, e agora eu gostaria de entrar especificamente na área da ciência. Você não fica impressionado em ver quanta gente tem por aí dizendo que o universo surgiu de um Big Bang? Quanta gente por aí dizendo que no passado nós já fomos uma ameba, e com o passar do tempo, essa ameba virou você? Tem alguns que não perderam a característica de ameba, deixa eu deixar bem claro aqui, continuam tão amebas. Não, muitas pessoas colocam dessa forma. Não, mas porque esse universo, porque a vida... Deixe-me deixar duas coisas para você pensar de hoje para amanhã. Quando nós pensamos a respeito do universo, se você estiver em cima da ponte certa, você vai começar a ganhar uma perspectiva para fazer perguntas certas. Deixe-me ilustrar com uma delas. Pense no universo. Átomos, matéria, energia, todas essas coisas não produzem as leis da natureza. Essas coisas apenas obedecem às leis da natureza. Bom, se matéria e energia obedecem às leis da natureza, a pergunta é, qual a origem das leis da natureza? Porque matéria e energia não criam as leis da natureza. Se matéria e energia não criam as leis da natureza, achar que esse universo começou do nada e se auto-organizou é ridículo. Porque a gente sabe que não é assim que funciona. Tem que ter um criador por trás de tudo isso. Por quê? Matéria e energia não criam leis. Matéria e energia apenas obedecem leis previamente estabelecidas. Agora, essa é uma perspectiva que você ganha quando você está na ponte. Se você não está na ponte, você não ganha essa perspectiva. Você olha o pessoal falando, porque na verdade todo esse universo começou de uma grande explosão.
um Big Bang. E você fica impressionado, porque o pessoal mostra tudo isso naquela computação gráfica tão bonita. E daí vem o Stephen Hawking, daquele jeitinho dele, todo falando ali assim que a gente não entende quase nada do que ele faz, mas ele coloca todo esse contexto para a gente, e o pessoal fica impressionado, fala, ótimo. E não é que foi mesmo assim? Mas nós precisamos ganhar uma perspectiva. Para ganharmos essa perspectiva, muitas vezes você vai ter que sair daquilo que é o natural. Fico impressionado porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas agora está sendo religioso, está vendo? Misturar todo esse negócio de ciência e religião. É mesmo? Se eu pudesse levá-lo ao ponto mais distante do universo, já visto pelo ser humano, o que você veria?